Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Felipe e hoje eu estarei dando continuidade à série Milagres de Jesus. Hoje eu vou estar falando sobre o milagre da ressurreição de Lázaro, que se encontra no livro de João, no capítulo de número 11. No versículo 1 diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A primeira coisa que eu observo é o seguinte: Jesus ele amava muito o Lázaro. Lázaro ele era uma pessoa muito querido por Jesus. E aí a Bíblia diz que chegou a notícia para Jesus, Marta e Maria, irmã de Lázaro, mandou avisar que Lázaro estava doente. E aí avisaram para Jesus que Lázaro estava muito mal, muito doente, com uma enfermidade. E Jesus ele deu a seguinte resposta no versículo 24. Ouvindo Jesus isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O que é que eu aprendo com isso? Existem coisas que acontecem na nossa vida, problemas, que são permitidos por Deus, que não é para nos destruir, não é para roubar a nossa esperança ou tirar a nossa esperança. Existem problemas que Deus permite nós passarmos, porque eu creio que Deus estava permitindo Lázaro passar por tudo isso, mas não era para Lázaro sofrer ou para trazer alguma tristeza para suas irmãs, para sua família. Eu creio que Deus estava permitindo Lázaro passar por tudo isso e até chegar à morte, para que o nome do Senhor Deus, o nome de Jesus, seja glorificado. Como o próprio Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então existem coisas que nós passamos, na verdade todas as coisas que Deus permite nós passarmos, é para que o nome dele seja glorificado. Deus não permite a dor sem nenhum propósito. Existe um propósito para todas as coisas. Então, qual era o propósito dessa enfermidade que Lázaro estava enfrentando, da morte de Lázaro? Como eu falei e repito, não era para trazer tristeza para a família, mas era para a glória de Deus. E nós sabemos muito bem como foi que aconteceu, o resultado final. Jesus ele ressuscitou Lázaro, mas antes de nós chegarmos a esse ponto, nós iremos aqui aprender muitas lições. Mas a primeira lição é essa: não se entristeça, não se desespere, não perca o equilíbrio emocional. Se você está passando por certos problemas, seja ele na saúde, seja financeiro, seja sentimental, familiar ou até mesmo espiritual, entenda: o nome do Senhor Jesus, o poder de Deus, o Senhor Deus será glorificado através desse problema que você está passando, através dessa enfermidade que você está passando. Creia nisso. Deus não permite nenhuma dor sem propósito. Existe um propósito e você vai ver que no final o resultado é vitória. Então Jesus afirmou que não seria para a morte, mas que seria para a glória de Deus. Daí fica aquela pergunta, né? Mas se Jesus disse que a enfermidade que Lázaro estava passando não era para a morte, e sim para a glória de Deus, então, pastor, por que Lázaro morreu? Se Jesus afirmou que não era para a morte, mas era para a glória de Deus.
Daí eu te faço outra pergunta. Outra pergunta para responder uma pergunta. Por exemplo, Jesus disse que não era para a morte, mas para a glória de Deus. Mas Lázaro morreu. Mas a pergunta que eu te faço é: Lázaro continuou morto? Não continuou. Porque Jesus já sabia que quando chegasse lá, ia ressuscitar o Lázaro. Jesus já sabia, já estava adiantando o resultado final. Só que nós não entendemos, nós não compreendemos, e por muitas vezes de nós não compreendermos, nós nos desesperamos. Porque quando Jesus chega lá, as irmãs de Lázaro estavam desesperadas, chorando. A primeira coisa que Jesus chega lá, viu essa situação. A Maria e a Marta desesperada, chorando, muito triste, porque já havia 4 dias que Lázaro estava morto. E isso é interessante porque no versículo 5 diz assim, olha: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então olha que interessante. Jesus, ele tanto não foi naquela hora, ele não foi, porque ele disse para as pessoas que foram avisar para ele que Lázaro estava doente. Ele disse que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. E continuou no mesmo lugar onde estava. E ainda passou mais 2 dias, como diz o versículo de número 6. Ele permaneceu 2 dias ainda. O que é que eu entendo aqui nesse versículo 6? Que Jesus, ele sabia o momento certo de agir. Irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, não se desespere. Deus, o Senhor Jesus, ele sabe a hora certa, ele sabe o momento certo de agir. Eu lembro das mensagens anteriores que eu estava compartilhando sobre o primeiro milagre de Jesus, né, que foi a transformação da água em vinho. Você lembra quando Maria disse para Jesus que tinha acabado o vinho? Qual foi a resposta de Jesus? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Então, o que é que eu quero que você entenda? Que existe o momento certo, existe a hora certa de Deus agir. E entenda, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus, é no tempo do Senhor Jesus. Ele ainda permaneceu mais 2 dias no lugar onde estava. Está escrito aí no versículo de número 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Talvez dá a entender, para quem não compreende muito essa passagem, esse texto, que Jesus estava desprezando a ajuda a Maria e a Marta, que Jesus estava fazendo pouco caso da morte ou da enfermidade que Lázaro estava passando. Na verdade, Jesus ele estava esperando o momento certo de agir. No entanto, no versículo de número 7, diz assim, versos de número 7, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Olha que coisa interessante. Jesus ele permanece ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois que se passaram 2 dias, aí Jesus entendeu que era agora o momento de ele ir até Maria e Marta para poder ajudá-las. E Jesus fala para os seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. O versículo 8 diz o seguinte, disseram os seus discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Os discípulos de Jesus falaram assim, Jesus, agora há pouco, mestre, os judeus procuravam apedrejar-te, procuravam matar o Senhor, e o Senhor quer tornar, quer voltar para lá? Jesus responde no versículo 9, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Sabe o que é que eu compreendo com esses 2 versículos? Com a resposta de Jesus? Quando os discípulos disseram assim, mestre, agora há pouco os judeus queriam fazer mal ao Senhor, apedrejar-te, matar-te. E o Senhor quer voltar para lá. Jesus foi direto na resposta. Olha, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que é que eu compreendo? O andar de dia
que Jesus está aqui dizendo não é literalmente, mas o andar de dia aqui é andar na luz da palavra. O dia representa a luz, não é verdade? Então, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, quem não deve não teme. Ou seja, quem anda na luz da palavra, quem anda certinho, quem anda correto, ele não tem que temer, ele não tropeça. Quem anda na luz da palavra, que é de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz. Não é à toa que Davi, ele diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. A palavra de Deus é luz para os caminhos. Davi afirmou isso. E aqui Jesus ele está reafirmando. Se alguém andar de noite, o que é andar de noite? Andar fora da palavra, andar em trevas. Quem anda fora da palavra, quem não anda de acordo com as escrituras sagradas, está andando de noite, está andando em trevas. E Jesus ele diz, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Só para concluir esse raciocínio meu, eu quero que você entenda o seguinte, trazendo para o linguajar de hoje, Jesus ele está querendo dizer assim, olha, quem não deve não teme. Eu não tenho que temer. Eu sei que vocês estão preocupados, porque de fato, agora há pouco, procuravam apedrejar-me, procuravam fazer mal à minha vida, mas eu não devo nada. Eu ando de dia, eu ando na luz. E quem anda na luz, ele não tropeça, porque ele vê a luz. Isso aqui é incrível, meu amigo. Você precisa andar também nessa luz. Você precisa andar de dia. Andar de dia é andar na luz da palavra de Deus. Andar de acordo com as escrituras sagradas. Se o Senhor disse que o homem ele tem que ser marido de uma só mulher, então eu vou ser marido de uma só mulher. Eu vou andar na luz da palavra. Se o Senhor diz que a mulher tem que ser esposa de um só marido, então seja a esposa, a mulher de um só marido. Se o Senhor disse que quem fala a verdade, o Senhor disse por meio do sábio Salomão, quem fala a verdade manifesta a justiça. Se o Senhor disse, se a palavra de Deus diz, então eu vou falar a verdade. Eu não vou mentir, eu vou me esforçar para ser verdadeiro. Eu vou procurar andar de dia, entenda, andar de dia é andar conforme as escrituras sagradas, é andar na luz da palavra. Jesus ele não andava de noite. Jesus não andava fora da palavra. Jesus ele andava em conformidade com a palavra de Deus. Nada ele fazia fora da palavra de Deus. Que isso sirva de lição para mim e para você, para todos nós. Nunca ande fora da palavra do Senhor. Ande em conformidade à palavra, às escrituras sagradas. Se responsabilize com a palavra. A palavra de Deus é o nosso manual de vida. É conforme esse manual, essa palavra que nós devemos andar, que nós devemos tocar a nossa vida. No versículo 11, para nós compreendermos melhor, diz assim, olha, assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então veja que os discípulos, eles não estavam compreendendo. Jesus estava se referindo da morte de Lázaro, o repouso da morte. Só que os discípulos falaram o seguinte, mestre, se ele está dormindo, então vamos despertá-lo. Vamos despertá-lo do seu sono. Daí Jesus explica. Mas Jesus dizia isso da sua morte, como diz o versículo 13, né? Porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Versículo 14. Aí Jesus vai ser mais específico, né? Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro está morto. Versículo 15. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus
achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seus irmãos. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentado em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que interessante, né? A Marta aqui está querendo responsabilizar Jesus por sua morte. Veja que ela aqui está querendo, pelo menos no meu ver, ela está querendo jogar nas costas de Jesus a morte de Lázaro. Porque lembra quando elas enviaram o mensageiro para avisar Jesus que Lázaro estava morto, que Lázaro estava doente, e Jesus se negou, né, entre aspas, de ir naquele momento, porque não era a hora certa, não era o momento certo. E o momento certo não era de Marta e de Maria. Era o momento que Jesus determinava, ou que Deus determinasse. Então, Jesus ele ainda continuou 2 dias. Depois de 2 dias, Jesus decidiu ir. Só que quando Jesus chega, o Lázaro já estava morto. E Jesus já sabia. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos: Lázaro está morto. Vamos lá despertá-lo. Vamos lá, vamos ajudá-los. E quando Jesus chega, a Maria disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meu amigo, nunca queira responsabilizar Jesus por algum problema que você está passando, por algum problema que você está enfrentando. Você é o único responsável, entenda o que eu vou falar agora. Você é o único responsável pela sua vitória e, infelizmente, também pela sua derrota. Você é o único responsável. Do que depender de Deus, você só terá vitória. Porém, a consequência dos nossos erros, dos nossos pecados, nos levam a sofrer. Então, Marta queria responsabilizar o Senhor por tudo que estava acontecendo. Mas, na verdade, Jesus, ele não tem nenhuma responsabilidade com as tragédias da nossa vida. Nós apenas colhemos tudo aquilo que plantamos. Mas aí, continuando, diz assim no versículo 22. Mas também agora sei, ainda Marta falando, ela diz: se o Senhor estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. No versículo 21. No versículo 22 ela continua: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Então, Maria, ou melhor, Marta, quando disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Jesus falou: calma, o seu irmão há de ressuscitar. Aí a Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta, ela está se referindo quando Jesus voltar, né? A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão para serem julgados. E é eles que serão julgados primeiros do que os vivos, né? Aqueles que ainda não experimentou a morte. Aqueles que já morreram em Cristo, morreram em Deus, todos serão julgados. Os mortos serão ressuscitados. Então, a Marta estava se referindo nesse dia, quando Jesus falou: teu irmão há de ressuscitar, ela estava se referindo a esse dia. Eu sei que no dia da ressurreição, meu irmão há de ressuscitar. Só que Jesus estava falando do momento presente. Não, teu irmão vai se ressuscitar agora. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso, meu amigo? Isso é uma grande lição para todos nós. Aquele que crê em Jesus, aquele que se submete à palavra do Senhor,
as escrituras sagradas, ele nunca morrerá. O que vai morrer é a matéria, é o corpo, mas o seu espírito, a sua alma, volta para Deus. Aí eu vou pular um pouco, porque o texto em si é muito longo. Vamos adiantar lá para o versículo de número 34, que diz assim, olha, Jesus vai perguntar para ela, versículo 34, e disse, onde o pusestes? Jesus falando, né, perguntando onde colocaram o corpo de Lázaro. Onde o pusestes? Disseram, Senhor, vem e vê. Versículo 35, Jesus chorou. Que coisa, né, gente? Jesus chorou. Lázaro era muito querido, era muito amigo de Jesus. Jesus o amava muito, não apenas o Lázaro, mas as suas irmãs. 36, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Isso é interessante, porque às vezes a gente fica fazendo comparações, né? É como se fosse um daqueles ladrões que estava crucificado ao lado de Jesus, mais precisamente o do lado esquerdo, né? Que disse assim, ó, o Senhor não é o rei, o Senhor não é o bambambam, por que o Senhor não salva-te a ti mesmo? Desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Então, às vezes, a gente fica fazendo paralelos, né? Comparação. Veja o que é que esses homens disseram. Esse aí não teve poder para abrir os olhos dos cegos? Por que ele não pode fazer também com que este não morresse? Ele poderia permitir fazer com que o Lázaro não morresse. Tipo assim, querendo colocar em dúvida o poder de Jesus. Mas Jesus vai responder no versículo 38. Jesus, pois, moveu-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Agora vamos entender aqui, vamos fazer uma análise. Você lembra quando Jesus falou assim, ó, o teu irmão há de ressuscitar? Ela disse, eu creio que ele vai ressuscitar, eu creio que o Senhor vai fazer a obra. Aí aqui no versículo 39, é interessante você entender isso. Marta disse que cria, que acreditava. Só que no versículo 39, Jesus mandou tirar a pedra. Aí a Marta disse, Senhor, mas já cheira mal, porque já faz 4 dias. Ou seja, ela disse que acreditava, ela disse que cria, que creu, mas na hora de agir, ela duvidou. O que é que eu aprendo com isso? Que hoje em dia nada mudou. Tem pessoas que dizem, eu tenho muita fé em Deus. Eu creio. Mas quando Jesus diz assim, olha, tire a pedra, faça isso, a pessoa deixa a dúvida entrar no coração. Peraí, eu creio, mas também a esse ponto eu não consigo crer. É como se Marta estivesse dizendo assim, olha, eu creio que ele vai ressuscitar, mas já faz 4 dias. Ou seja, o corpo já está cheirando mal, já entrou em estado de decomposição, a carne já está podre. Então não adianta agora querer fazer alguma coisa. Não adianta eu tirar a pedra, não adianta fazer mais nada. Só que ela disse que acreditava. Cuidado para você não falar que crê, mas é um crer de boca para fora. É aquela pessoa que diz, eu creio, eu tenho muita fé. Mas por que às vezes a pessoa fala isso? Porque o problema não é tão grave. É algo que ainda tem chance. É algo que ainda tem, vamos colocar aqui um exemplo de uma enfermidade. Existe um tratamento. Existe algo a ser feito. E quando se torna algo impossível? E quando já está morto e já está cheirando mal? Já é 4 dias. É algo impossível humanamente falando. Será que você responderia com a mesma fé que você crê, que você acredita? É isso que você precisa responder para si mesmo. Você crê de verdade? Porque a fé, assim diz o Tiago, a fé sem obras, ela é morta. A fé de Marta aqui, ela não está sendo uma fé verdadeira. Porque quando Jesus disse que Lázaro ia ressuscitar, ela disse que acreditava. Mas quando Jesus manda tirar a pedra, ela duvida.
No versículo 40 diz assim, olha, Jesus falando, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra e Jesus levantando os olhos, presta atenção nisso aqui agora, tiraram, pois, a pedra, versículo 41, estou lendo, e Jesus levantando os olhos para o céu, disse, olha a oração de Jesus agora, gente, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Então, eu quero que você observe a oração que Jesus ele fez. Jesus não orou para ressuscitar Lázaro. Entenda isso que eu vou falar agora. Jesus ele orou agradecendo já a ressurreição de Lázaro. É como se ele estivesse dizendo assim, Deus, obrigado, porque eu sei que Lázaro já está vivo. Ele está orando, fazendo uma oração de agradecimento. Ou seja, eu creio que aqui ele está chamando a vida, a existência, como diz a palavra, né? Que ele chama as coisas que não são como se fossem. Olha que coisa interessante. É dessa forma que nós precisamos aprender a orar, pessoal. Sabe, a gente tem que ficar parando de orar. Deus faça isso, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Quando na verdade a Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida e piedade, Ele nos fez. Ele diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, Ele já nos abençoou. Nós já somos uma bênção. Não fique, sabe, correndo, se preocupando para querer bênção. Você já é a própria bênção. Eu quero que você entenda isso. Por isso que é desnecessário você orar pedindo a bênção. Você tem que agradecer. Porque uma vez que você agradece, você já compreende que você já está abençoado. Ou seja, você está chamando talvez aquilo que não está existindo na sua vida, não está fazendo parte da sua vida. Chamando as coisas que não existem como se existissem. A forma que você ora dá a entender a Deus isso. Jesus, ele orou agradecendo. Isso é muito forte, pessoal. Tendo dito isto, versículo 43, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Resumindo, Deus, Jesus, ressuscitou Lázaro. Ele quer ressuscitar também você. Sabe? Quando eu digo que Ele quer ressuscitar você, eu não estou falando propriamente da ressurreição carnal, da vida, o corpo. Mas eu estou falando, por exemplo, para alguém que os seus sonhos já foram mortos. Você já não sonha mais. Você já não projeta, já não tem mais expectativa. O seu casamento morreu. A sua saúde emocional, a sua saúde mental morreu. Ou seja, você é uma pessoa que emocionalmente está mal, uma pessoa depressiva, uma pessoa cheia de síndromes, crises de ansiedade, pânico. Ou seja, você não tem vida. O Senhor Jesus, Ele quer ressuscitar. Ele quer trazer essa vida, a vida abundante. Ele quer que você viva a vida que Ele tem ou que Ele proporcionou para você, para cada um de nós. Eu quero orar por você agora, orar por você, orar pelo seu familiar. Se você deseja que eu ore por algum dos seus familiares, você vai apresentar o seu nome a Deus agora, o nome dessa pessoa a Deus em oração, e eu estarei aqui concordando, eu estarei aqui unindo a minha fé com a sua fé, onde quer que você esteja, e Deus ele está nos ouvindo. Vamos orar agora, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu me coloco juntamente com todas essas pessoas, meu Pai,
que está, meu Deus, acompanhando essa mensagem e agora, meu Deus, nesse momento, essa oração. Essa pessoa, meu Deus, que está na mesma situação, meu Pai, que Lázaro. Talvez, meu Deus, não literalmente morto, meu Pai. Mas, meu Deus, os sonhos morreram, o casamento morreu. Meu Deus, a vida que o Senhor proporcionou para essa pessoa não sabe que vida é essa, não está vivendo essa vida. Porque, meu Deus, muitas vezes nós deixamos de desfrutar, meu Pai, daquilo que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós. Porque, meu Deus, muitas vezes andamos de noite. E andar de noite, meu Deus, é andar nas trevas, é andar no pecado, é andar, meu Deus, fora da palavra, fora do caminho. O Senhor Jesus disse que aquele que anda de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz do dia. E andar de dia, Senhor, é andar na luz da tua palavra. É como o salmista Davi, ele disse: lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Que você possa, meu amigo, minha amiga, andar na luz da palavra do Senhor, para que o Senhor possa fazer algo sobrenatural sobre a tua vida, para que Ele venha ressuscitar os teus sonhos que foram mortos, os teus projetos, para que Ele possa ressuscitar tudo aquilo que você projetou, organizou, se preparou e às vezes já perdeu a esperança, a expectativa. Pai, o Senhor é poderoso. Assim como o Senhor Jesus, meu Pai, ressuscitou, meu Deus, o Lázaro naquele dia. Meu Deus, um homem que já fazia 4 dias que estava morto, meu Pai. Meu Deus, pela ciência, meu Pai, é algo impossível. Mas, meu Deus, o Senhor não se limita à ciência. O Senhor não se limita, meu Pai, a lugar, a espaço. O Senhor é ilimitado, pois como ministro da Tua palavra, do Teu evangelho, eu declaro que essas pessoas, meu Pai, estão curadas, libertas, abençoadas, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós unimos a nossa fé aqui na terra, Senhor, e que seja unida, ligada no céu, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém e graças a Deus. Meu amigo, pega firme nessa palavra. Eu creio que em alguma hora, em algum momento, talvez não nesses 30 e poucos minutos de mensagem, Deus vai falar contigo, mas em alguns minutos eu creio que Deus, Ele falou ao seu coração. Se Ele falou, agradeça a Ele. Lembre-se, Jesus já orou por Lázaro, Ele orou agradecendo. Lázaro, vem para fora. E ele saiu, ligados com os pés e as mãos, como faixa, em faixa. E o Senhor disse: tirem a faixa, tirem as ligaduras dele, deixem ele ir para casa. Naquele dia houve um grande milagre. E eu creio que esse grande milagre está acontecendo agora, na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Eu peço para você que você dê um joinha aí, deixe o seu comentário, coloque lá o nome do seu familiar, um pedido de oração. Eu estou lendo todos os comentários, eu agradeço a todos. Se inscreva no canal para que nós possamos crescer mais ainda para a glória de Deus e alcançar um número maior de pessoas, tá ok? Que Deus abençoe, um forte abraço do seu amigo de fé, Pastor Felipe Lira. Tchau, gente. Deus abençoe a todos.